Olá, pessoal. Muito bom dia para todo mundo. Bom, falando bom dia porque eu estou gravando esse vídeo de manhã, só que, igual eu falei nos outros, né, eu não sei qual horário que vocês vão acompanhar essa gravação. Então, fica aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da característica e da disponibilidade de cada um de vocês para assistir esse vídeo depois. Estou aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso curso, tópicos de números e funções, e vamos a mais uma aula. E aí fica mais uma vez a pergunta, gente, como que está o curso? Estão acompanhando bem? Estão com alguma dúvida, né? Lembrando que qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estarei à disposição para auxiliar no que for necessário. Deixem, né, seus comentários, seus apontamentos lá no nosso fórum Tira Dúvidas. Se quiserem também mandar mensagem por e-mail ou alguma outra fonte aí de comunicação que a gente tenha, eu estou à disposição para a gente conversar, tá bom? O tempo está passando rápido e aí nós vamos para a continuação do nosso estudo. Nós falamos aí nas últimas semanas um pouquinho sobre funções polinomiais, em particular falamos das funções afim e das funções quadráticas. Logo depois, nós falamos um pouco sobre as funções exponenciais e as funções logarítmicas. Então, todas essas funções sempre tentando trabalhar com alguns modelos, né, com algumas situações problema associadas a essas funções e a questão teórica, né, por trás de cada uma dessas funções e também o processo de resolução, tomando como referência o GeoGebra, né, que é um grande facilitador aí no nosso processo de ensino e aprendizagem. E aí, hoje, gente, nós vamos dar continuidade falando de um outro tema muito relevante, muito importante, que eu tenho certeza que vocês aí que estão trabalhando com esses conteúdos relacionados a funções terão a possibilidade, né, de explorar um pouco mais aí com seus alunos o que nós vamos comentar aqui nesse vídeo. Eu vou falar para vocês um pouco sobre as relações existentes entre as funções afim e exponencial com o estudo de progressões, as chamadas progressão aritmética e progressão geométrica, as famosas PA e PG. Qual a relação existente entre essas funções que nós já discutimos nas últimas semanas e a progressão aritmética e a progressão geométrica? Vamos descobrir? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só para guiar, né, algumas informações, trazer para vocês aqui algumas informações, e aí a gente vai conversando. Bom, então, o título, né, dessa nossa aula de hoje é Relação das funções afim e exponencial no estudo de progressão aritmética e progressão geométrica. Então, da mesma forma que nós estamos acostumados, né, já estamos aí há alguns dias trabalhando, eu vou falar inicialmente algumas considerações iniciais. Logo depois, para nós chegarmos nessa relação, nessas relações estabelecidas entre essas funções e a PA e a PG, eu preciso falar primeiro para vocês sobre progressão aritmética e progressão geométrica. Então, eu vou fazer aí uma revisão sobre esses conceitos e no final, igual eu estou fazendo nas outras gravações, eu vou deixar algumas situações problema como uma forma de motivação. E agora, né? Agora que nós já vimos todos esses conceitos, como que nós podemos efetivamente aplicar isso em algumas situações problema? E aí vai ficar o convite mais uma vez, gente. No sábado, a gente está fazendo os nossos plantões tira dúvida, né? Não necessariamente tira dúvidas, mas ali um momento de interação, um momento da gente conversar um pouco sobre os conteúdos que a gente está trabalhando. Então, essas situações que eu elenco aqui, lá no material tem o detalhamento da solução. Então, dê uma olhadinha lá e qualquer dúvida, qualquer apontamento, sugestão, vamos lá no nosso encontro síncrono e vamos conversar um pouco sobre elas? Então, vamos lá. Bom, mais uma vez, né, a gente já está aí com um bom andamento do curso, mas é sempre muito bom falar para vocês que bom que você chegou, que você está junto aqui comigo, está disponibilizando um pouquinho do seu tempo para acompanhar essa videoaula. E é isso aí, gente. Vamos continuar. Hashtag tamo junto. Vamos lá. Algumas considerações iniciais. Bom, quando a gente fala nessa questão de progressões,
né? A gente está pensando em sequências. E a gente está pensando em sequências nas quais existem padrões. Então, a identificação de padrões é algo que a gente percebe na natureza humana, né? Então, a gente percebe padrões na busca pela identificação da relação entre horários de eventos, observa o crescimento e decrescimento de dados numéricos, identifica padrões numéricos relacionados a crescimento linear ou exponencial de determinada situação-problema. A gente consegue verificar padrões até na natureza, né? Então, às vezes você consegue verificar um padrão numa flor, né? Então, você olha uma flor lá e identifica um padrãozinho na hora que você observa aquela forma, né? Você observa padrão, por exemplo, numa árvore ou na estrutura de alguma estrutura, por exemplo, no piso, né? Você consegue identificar um padrão em um piso, né? Na construção ali, no ladrilhamento. Então, são padrões que a gente identifica na nossa vida. E é, esse estudo e essa análise desses padrões é muito importante a gente fazer uma análise teórica por trás disso. Porque quando a gente está falando da questão de funções, a gente consegue associar essa identificação de padrões com a questão do crescimento e do decrescimento envolvendo as funções que nós trabalhamos nas últimas semanas, as funções afins e exponenciais. Bom, falando em termos de sequências numéricas, elas intrigam aí os matemáticos ao longo dos tempos, né? Então, isso aí não é de agora, né? Esse estudo, essa identificação. E se a gente for fazer um paralelo, uma relação até com o que nós estamos trabalhando aqui, fazendo uma conexão com o processo, né, de ensino, seja educação básica, passando aí pelo fundamental, pelo médio, até, enfim, chegar no superior, a gente tem, gente, que essa questão das sequências numéricas, de acordo com a BNCC, é, já se tem uma habilidade, né, que ela está relacionada justamente a essa questão do poder se trabalhar consequências desde o primeiro ano, lá dos anos iniciais, né? É a habilidade, tem até o número dela aqui, ó, EF01MA10. Nessa habilidade fala assim, ó, descrever após o reconhecimento e a explicitação de um padrão ou regularidade, os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras. Então perceba, gente, que não é uma coisa que se trata somente depois, lá no Fundamental 2 no médio. Não. Isso aqui, desde os anos iniciais, já se tem a possibilidade, né, já se pede, né, a BNCC já pede para trabalhar com essa questão das sequências numéricas e essa identificação, gente, dos padrões ou a regularidade, aquilo que eu tinha comentado anteriormente, que está na nossa vida. Um exemplo muito intrigante, que você deve ter trabalhado bastante já numa outra disciplina aí no decorrer do curso, é a relação que existe entre essas sequências e recursividade, identificação de padrões, ou estudos fractais. Por quê? Porque os fractais, eles podem ser obtidos inicialmente a partir de um segmento de reta que é dividido em partes iguais indefinidamente, né? Então você tem um padrãozinho ali que você vai repetindo, 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 e aí você consegue chegar na tua figura, né? Usando programas de computadores, podem ser criadas figuras assim complexas de uma riqueza de detalhes, né? Porque aí você programa essa regularidade, né? Você programa como que vai ser esse padrão e aí você tem, por exemplo, figuras como essas, né? Então você consegue identificar padrões aí, ó, e aí você só vai expandindo essa figura. E olha como que fica bonito, né? Então, essa identificação dos padrões, né? Ah, eu tinha até falado aquela hora da natureza, né? A gente pode perceber esse padrão até lá no caracol, né? Então, a gente percebe muitos padrões associados. Então, fica aí o convite até para vocês fazer uma busca desses padrões. Onde que eu consigo identificar padrões, seja na natureza ou seja na minha vida, né? E como que a matemática está presente nisso? E mais ainda, né? Agora a gente está falando das funções afim exponencial. Qual que é a relação desses padrões, esse estabelecimento
né, de identificação de padrões de regularidade no estudo das funções afim e exponencial. Então, aqui são alguns exemplos de alguns fractais construídos com essa ideia da regularidade. Beleza, gente? Então, feito esse panorama geral, eu trago agora uma definição formal. O que que é, então, uma sequência definida matematicamente? Uma sequência infinita de números reais é uma função cujo domínio é o conjunto dos naturais, 1, 2, 3 até n, né, excluindo aqui o zero, e para cada número natural não nulo, corresponde um único número real. Então, a gente tem aqui uma função que associa a cada número natural não nulo um número real, dado então por Fn igual a n. Para uma sequência finita de números reais, a função que a determina tem como domínio um subconjunto dos números naturais não nulos, né? Então, aí, ao invés da gente ter esse conjunto aqui infinito, né? A gente vai ter aqui um subconjunto representado por números naturais não nulos. Então, a gente vê que vai do 1 até o n. Beleza? Mas e aí? Vamos fazer um exemplo? Escreva a sequência finita f, cujos termos obedecem à seguinte fórmula de recorrência. A1 é igual a 2, você conhece o primeiro termo, e aí agora, para todo n do 2 até o 6, a gente consegue encontrar esse termo através dessa relação aqui, ó. A n é igual a n menos 1 mais 3. Ótimo, vamos lá então. O A1 eu conheço, eu sei que é 2. Como que eu vou encontrar o A2? Eu vou encontrar o A2 quando o n for igual a 2, vocês concordam? Então, para n igual a 2, eu tenho A2 é igual a A2 menos 1. 2 menos 1 é 1, então é o A1. O A1 eu conheço, mais o 3. Se o A1 é 2 e eu vou somar com 3, quem que é o meu A2? É o 5. Quem que seria o meu A3? O meu A3 é para n igual a 3, então é só substituir o n igual a 3. Então, A3 é igual ao A3 menos 1, ou seja, A2 mais 3. Quem que é o A2? O A2 está aqui, ó. O A2 é 5. 5 mais 3, 8. E aí eu continuo até chegar no n igual a 6. Para eu encontrar o A6, o que que eu faço? A6 é igual a A6 menos 1, então A5 mais 3. Quem que é o A5? O A5 é o 14. 14 mais 3, 17. Com isso, eu tenho a minha sequência finita f, dada por 2, que é o primeiro termo que eu conhecia, e a partir da fórmula de recorrência, eu encontrei o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto termo dessa sequência. Viram que legal? Aqui estabeleceu-se um padrão para a identificação dos elementos, né, dos termos dessa sequência. Bom, e aí, gente, a gente falou de uma maneira bem geral, né, sobre sequência. Mas e agora? O que que é uma progressão aritmética? Definindo progressão aritmética. Chama-se progressão aritmética, ou PA, uma sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência. O primeiro termo, A1, é igual a A, e aí, gente, a partir do próximo termo, a gente vai usar a seguinte fórmula. A n é igual a n menos 1 mais um R. Para todo n natural, n maior ou igual a 2. Onde A e R são números reais dados. Então, vocês perceberam? Você conhece o primeiro termo, e aí, a partir do segundo, você vai ter uma formulazinha para utilizar para identificar. Parecido com aquele exemplo anterior, só que agora tem uma regularidade na questão do somar um R. Beleza? Assim, o que que é uma PA? Uma PA é uma sequência em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior, somado com uma constante R. Observem alguns exemplos. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, aí vai continuar, né? Conhecemos o primeiro termo é o 1, e aí depois, a partir do segundo termo, a gente está adicionando sempre 2, não tá? Olha um padrão estabelecido aqui, beleza? Olha a segunda. 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. O que está acontecendo? Essa sequência ela está decrescendo, mas também com uma regularidade. Está sempre decrescendo de menos 2 em menos 2. Beleza? Olha a próxima. A próxima também tem uma regularidade.
só que é uma regularidade, uma constante, né? Então começa com 3 e continua com 3 infinitamente, indefinidamente. Então é como se nós fizéssemos 3 mais alguma coisa, só que essa alguma coisa é o zero, porque mantém o 3 durante, né, todo esse trajeto. Olha a quarta situação aqui. Meio, 3 meios, 5 meios, 7 meios. O primeiro termo é meio, né? E aí, se a gente vai adicionando um, adicionando um, adicionando um, adicionando um, o que que vai acontecendo? Você está gerando uma sequência, né? Uma PA, cujo primeiro termo é meio e a razão é um. Tudo bem, gente? Vamos lá? As PAs, elas têm algumas classificações. Elas podem ser crescentes, constantes ou decrescentes. Uma PA, ela é crescente quando cada termo é maior que o anterior. Então, o próprio nome diz, ela vai crescendo, né? Bom, se ela vai crescendo, é imediato que isso vai ocorrer somente se a razão R for maior que zero, né? Por quê? Se o AN é maior que o AN menos um, então quer dizer, está crescendo, se a gente faz AN menos AN menos um, isso aqui é maior que zero. Só que o AN menos AN menos um é a razão, né? A gente subtrai o termo N com o termo anterior, a gente encontra a razão. Então, a razão é maior que zero. O que que é uma PA constante? São as PAs em que cada termo é igual ao anterior. A gente viu no exemplo, né? Isso ocorre quando? Quando a razão é zero. Porque eu vou pegar esse termo, somar com zero, ele vai manter o mesmo valor. Por isso, constante. Então, a gente tem que o AN é igual a N menos um. Então, os termos são constantes. Se e somente se AN, olha, está mais AN menos um. Então, se eu faço AN menos AN menos um é igual a zero. Só que isso aqui é a razão, então a razão é zero. Beleza? E o que que são PAs decrescentes? São aquelas em que cada termo é menor que o anterior, igual o exemplo que a gente viu, né? Vai decrescendo, então tem um termo, o próximo é menor que o anterior, é menor, então vai decrescendo. Ou seja, isso vai ocorrer se a razão for menor que zero. Por que que isso acontece? Né? A gente está vendo essa questão do decrescer, então a gente vê que o AN ele é menor que o AN menos um. Se o AN é menor que o AN menos um, se a gente faz AN menos AN menos um, isso é menor que zero. Só que AN menos AN menos um é a nossa razão. Então a nossa razão é menor que zero. Beleza? Então, vimos aí a definição de PA, alguns exemplos e agora a classificação ou as classificações que nós temos para progressões aritméticas. Vamos continuar nosso estudo, gente? Vamos lá. Quando a gente trabalha com PA, a gente consegue identificar um termo geral para essa progressão, né? Em toda PA, cujo primeiro termo é o A1 e a razão é R, nós temos condições de identificar o enésimo termo dessa PA através dessa relação aqui, ó. A n é igual a um mais n menos um vezes r. Então, essa aqui é uma formulazinha que a gente utiliza para encontrar qualquer termo que a gente quiser da nossa PA, desde que conheçamos quem que é o primeiro termo e a razão, né, dessa progressão, né? Além disso, outro ponto que eu quis trazer aqui é a questão da soma dos termos. Então, se a gente tem uma progressão aritmética e a gente quer somar os termos dessa progressão, tem uma fórmula também, né? Essa fórmula, inclusive, ela está deduzida lá no nosso material. Fica aí o convite para vocês darem uma olhada lá e como que chega nessa fórmula, né? A gente vai usar essa formulazinha final aqui, ó. Mas como que eu chego nela? Considere a PA finita, então ela é dada por A1, A2, A3 até o AN. Quando a gente quer somar todos esses termos, será que eu vou precisar pegar A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais AN? Vou ter que somar de um em um? É uma possibilidade, claro. Mas imagina que você tem uma PA lá com 1000 termos. E aí? Né? Vai dar muito trabalho. Então, para isso, a gente tem essa fórmula aqui, ó. A soma dos n termos de uma PA finita é dada por A1 mais AN vezes N dividido por 2. Beleza? Ótimo. Olha um exemplo aqui. Calcule a soma dos 25 termos iniciais dessa PA. 1, 7, 13 e assim vai. O que que nós temos nessa PA? O primeiro termo dela é 1. Do 1 para o 7,
a gente está somando 6. Do 7 para o 13, somando 6, não, ele tem uma razão ali, né? Um padrão que a gente especificou, 6. Então, o primeiro termo é 1, a razão é 6. Então, conhecido o primeiro termo e a razão, a gente quer a soma dos 25 primeiros termos. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso usar aquela fórmula do termo geral e encontrar quem é o A25, quem é o 25º termo. A fórmula é a seguinte: A1 mais N menos 1 vezes R. O N é 25, então A1 mais 24 vezes R. Então, A25, quem que é o primeiro termo? O primeiro termo é 1 mais 24 vezes a razão. Quem que é a razão? A razão é 6. Fazendo essa continha aqui, a gente chega que o 25º termo é o 145. Conhecido o primeiro, 25º termo e o N, a gente substitui na nossa fórmula, S25, a soma dos 25 termos, é igual a 1 mais a N, que no caso é o A25, vezes o N, que no caso é o 25, dividido por 2. 1825. Viu só? Não precisou de eu pegar aí lá 1 mais 7 mais 13 mais 19 e assim vai. E agora, gente? A PA, a gente somava uma constante. E a PG? O que que é uma progressão geométrica? Chama-se progressão geométrica ou PG toda sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência. Conhecemos mais uma vez o primeiro termo, o qual chamaremos de A, e a partir do segundo termo, a gente vai conseguir encontrar a partir dessa fórmula. A n é igual a n menos 1, só que agora, vezes um Q, para todo natural, maior ou igual a 2. A e Q são números reais dados, ou seja, uma PG é uma sequência em que cada termo a partir do segundo é o produto do anterior com uma constante Q dada. Beleza? Então, lá na PA a gente somava, aqui na PG a gente multiplica. Olha alguns exemplos. 1, 2, 4, 8, 16. Olha como que começa a crescer, né? E aí a gente já começa a encontrar alguns padrões lá com a exponencial. Mas calma, vou falar mais sobre isso. O primeiro termo é 1, o segundo termo 2, depois 4, depois 8, 16. Então, a partir de um termo para o outro, sempre está multiplicando por 2. Vocês perceberam isso? Olha o segundo, menos 1, menos 2, menos 4, menos 8. O que está acontecendo? O primeiro termo é menos 1, e aí você está sempre multiplicando aqui por 2, ó. E ela está decrescendo. 5, 5, 5, 5, 5 até infinito. O que que acontece aqui, ó? Os termos são constantes. Então, a gente está pegando um termo e está multiplicando sempre por quanto? Por 1, né? Então, vai manter essa regularidade. 1 terço, 1 nono, 27 avos, 1 avos. O que está acontecendo aqui? Primeiro termo 1, razão 1 terço. Então, sempre de um termo para o outro, eu estou sempre multiplicando por 1 terço. Tá? Da mesma forma que a PA, a gente tem algumas classificações para PG. Então, as PGs, elas podem ser crescentes, são as PGs em que cada termo é maior que o anterior, podendo ocorrer de duas maneiras. Primeiro, PGs com termos positivos. Então, a n é maior que o a n menos 1. Se isso acontece, a n dividido por a n menos 1 é maior que 1. Consequentemente, o q é maior que 1. PG com termo negativo. A n é maior que a n menos 1, se e somente se o a n sobre a n menos 1 tiver entre 0 e 1. Ou seja, a nossa razão ela está entre 0 e 1. PGs constantes é aquela que mantém uma regularidade, né? É uma regularidade no sentido de não mudar os termos, né? Porque todos têm uma regularidade, né? Senão fica estranho. São as PGs em que cada termo é igual ao anterior, podendo ocorrer também de duas maneiras. PG com termos todos nulos, então o primeiro termo é zero, e aí o que é qualquer, porque o zero vezes qualquer coisa vai manter o zero, né?
E a PG, ou as PGs, com termos iguais e não nulos. Aí a gente tem que o AN é igual a AN menos um. E isso acontece se e somente se o quociente aqui, ó, do AN sobre AN menos um foi igual a 1. Consequentemente, a nossa razão é igual a 1. Por isso, o produto por um vai manter esse valor. Vamos lá. E as decrescentes? Porque a PG vai ter mais, né? Na PA eram 3, agora são 5. Elas são decrescentes em que cada termo é menor que o anterior, podendo acontecer, né, de duas maneiras. PG com termo positivo, acontece quando o AN é menor que o AN menos um, se e somente se esse quociente estiver entre 0 e 1, então a razão está entre 0 e 1. E quando a PG tem termos negativos, o AN é menor que o AN menos um, se e somente se esse quociente for maior que 1, consequentemente a razão é maior que 1. Beleza? As PGs, elas são alternantes, são aquelas em que cada termo tem sinal contrário ao termo anterior, então ela vai alternando, e isso acontece quando Q é menor que zero. E elas são estacionárias quando o A1 é diferente de zero e o A2 é igual a 3, que é igual a 4, que é igual a 5, né, que é igual a zero. Isso ocorre quando Q é igual a zero. Então aqui, gente, fica o convite para vocês darem mais uma olhada nessas propriedades, e aí a gente vai conversando. Da mesma forma que na PA, na PG a gente tem uma fórmula, perdão, para o termo geral. Então, em toda PG em que a gente conhece o primeiro termo A1 e a razão Q, o enésimo termo é dado por essa fórmula aqui, ó. A n igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. E da mesma forma que na PA, a gente pode somar esses termos da PG. Será que eu vou ter que fazer igual lá na PA? A1 mais A2 mais A3 mais A4? Mais A... Pode. Mas se tiver muito termo, é difícil, né? A gente consegue deduzir uma fórmula. Lá no material tem a dedução também, viu, gente? Fica para vocês darem uma olhada nessa dedução. A soma dos n termos de uma PG finita é dado por A1 vezes 1 menos Q elevado a n dividido por 1 menos Q, com Q diferente de 1. Então, são contas, né, que a gente vai ter que fazer. No caso de PGs infinitas, de razão Q, que está entre menos 1 e 1, a soma é dada por essa fórmula aqui, ó. A1 dividido por 1 menos Q. Então, tem essa condição do Q estar entre menos 1 e 1. Então, gente, olha esse exemplo. Tem uma PG aqui, um terço, um nono, um 27 avos, né? Então, a gente pode perceber que de um termo para o outro está sempre multiplicando por um terço. Então, a gente tem que a razão que é igual a um terço. Um terço está entre menos 1 e 1, né? E aqui a gente tem uma PG infinita. Então, decorre desse fato que a soma dos termos dessa PG infinita é o primeiro termo, 1 dividido por 1 menos Q. Então, dividido por 1 menos 1 terço. 1 dividido por 2 terços, 3 meios. Então, se a gente soma aí, a gente tem a soma dos termos dessa PG. Beleza, gente. E agora, né? Eu sei que eu falei de maneira rápida, mas aqui são os pontos principais, igual eu estou falando aí nos outros vídeos. Como que a gente pode relacionar a PA e a PG com aquelas duas funções que nós já trabalhamos anteriormente, a função afim e a função exponencial? Vamos pegar um exemplo? Consideremos a PA 1, 3, 5, 7, 9, 11. Vocês podem perceber que o primeiro termo é 1 e está sempre somando 2. Então, a razão é 2. Então, aqui representa uma sequência de números ímpares, né? Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, né? Então, é uma sequência de números ímpares, em que cada termo a partir do anterior sempre é somado com 2. Como a gente tem uma sequência aqui de números ímpares, o termo geral ele é dado por a n igual a 2n menos 1. Desta forma, gente, o que que nós podemos fazer? Nós podemos associar essa PA com uma função do tipo, né, f dos naturais não nulos em R, tal que o fn é igual a esse an, que é igual a 2n menos 1, né? E se a gente substitui esse n por um x, que é o que a gente está acostumado lá, né, a gente tem que um f de x é igual a 2x menos 1, que é justamente essa representação aqui, ó, uma reta, né? Ascendente, a gente já viu por quê, o coeficiente A positivo, né? Então, você atribui valores. E esses pontos aqui, ó, A, B, C, D, E, são esses valores aqui, ó. Então,
para cada x, eu vou ter um y associado, né? Então, para x igual a 1, eu vou ter 1. Para x igual a 2, eu vou ter 3. Então, a sequência de ímpares, né? Então, para cada natural, eu estou identificando, natural não nulo, eu estou conseguindo encontrar no y os valores dos números ímpares. Vocês perceberam que aquela sequência ela está representada aqui por esses pontos, e esses pontos a gente consegue identificar uma reta, uma função afim associada a essa progressão. Viram que legal? De modo geral, se considerarmos uma PA do tipo A1, A2, A3, AN e assim vai, cuja razão é R, e termo geral AN igual a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R, N maior ou igual a 1, a representação gráfica dessa PA é formada, né, por 1 a 1, 2 a 2, N a N. Então, a cada natural não nulo, eu vou ter um termo dessa progressão. E isso pertence ao gráfico dessa função definida dos naturais não nulos nos reais, dada por f de x igual a 1 mais x menos 1 vezes r. E a PG? Bom, se a PA está associada com uma reta, uma função afim, considere esse exemplo aqui. Meio, 1, 2, 4, 8, 16, tananã, tananã. Sempre, a partir do primeiro termo, a gente está sempre multiplicando por 2. Então, a gente tem aqui uma PG, cujo primeiro termo é meio, e a razão é Q igual a 2. Então, o termo geral dessa PG é dado por A1 vezes, né, a razão elevada a N menos 1. Então, meio vezes 2 elevado a N menos 1. Então, o que que a gente pode fazer aqui, gente? Nós podemos associar a essa sequência, a essa PG, uma funçãozinha dos naturais não nulos nos reais, dada por Fn igual a meio vezes 2 elevado a n menos 1. Ou f de x igual a meio vezes 2 elevado a x menos 1. Tem um expoente ali, uma função exponencial. Olha que legal. A gente tem aqui a representação gráfica dessa sequência, olha. Para cada número natural não nulo, a gente vai ter associado o termo daquela sequência, que cai justamente na representação de uma curva exponencial, né? Então, gente, essas relações, elas são muito interessantes da gente investigar, e tanto a maneira teórica quanto a maneira prática, né, por meio de situações problema. Olha esses dois problemas que eu vou deixar aqui como uma motivação para vocês darem uma estudada, darem uma lida e a gente discutir lá no nosso plantão, no nosso momento 5. Uma situação bem prática. Problema do experimento. Em um experimento realizado em um laboratório, durante 12 horas, uma amostra recebe inicialmente 50 ml de um medicamento, 47 ml na hora seguinte, 44 após uma hora, e assim sucessivamente, reduzindo a quantidade de ml a cada hora. Estabelece aqui um padrão. A partir das informações apresentadas anteriormente, determine quem é A1, R e N, na sequência formada pela dosagem do medicamento, e expresse a função relacionada à sequência. Represente graficamente essa função e comente sobre o tipo de função e da sequência analisada, estabelecendo conexões entre elas. Então, qual o padrão estabelecido? Por que que isso acontece? E quando a gente fizer o gráfico dessa função, o que que vai acontecer? Olha um outro problema. Mitose é um processo de divisão celular contínua que acontece na maioria das células do corpo humano. A partir de uma célula inicial, formam-se duas células idênticas, cada uma com a mesma quantidade de cromossomos. Ao levarmos em consideração o desenvolvimento do embrião humano, percebemos que ele começa com a formação do zigoto, que se divide em duas células, que por sua vez sofrem novamente mitose, ganhando quatro, que após passarem por muitos ciclos de divisões celulares, vão se fixar nas paredes do útero. Olha uma aplicação lá na biologia, né? Considerando esse processo de desenvolvimento de um embrião humano desde o primeiro ciclo, após quantos ciclos serão obtidas 8.192 células? Então, vocês viram que tem um padrão nessa questão da mitose, né, para a geração aí do embrião, o desenvolvimento, na verdade, do embrião?
Qual que é a relação dessa situação problema com as funções exponenciais? Olha que é um problema que eu já deixei para a gente pensar um pouquinho. Lá no material tem a solução desse problema. Vamos dar uma olhada? E agora, encerramos mais uma parte. Simbora para a atividade 5. Foi o que eu deixei aqui, né? Tem mais uma atividadezinha lá. Convido vocês a darem uma olhada no material, olhem novamente aqui o vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, fiquem à disposição para me chamar. Contactem lá também os tutores, né? A gente está aí um grupo unido para ajudar no que for necessário. Então, mais uma vez, né? Eu já desejo para vocês aí uns bons estudos, né? Boa semana de estudos para todo mundo e a gente se vê na próxima aula, né? Então, tanto aqui nas gravações das videoaulas, quanto também nos nossos plantões, lá no ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, a gente tem diversas possibilidades de interagir, e eu espero, gente, que esses pequenos pontos que eu estou trazendo aqui, por mais rápidos eles que sejam, que eles estejam ajudando, né, que estejam facilitando aí o processo de estudo de vocês, e qualquer dúvida, qualquer apontamento, sugestão, né, sugestão é sempre muito bem-vinda, eu estou à disposição para ouvir, né, e para ir lapidando isso com o decorrer do tempo. Tá bom, gente? Então, bons estudos, um grande abraço para todo mundo e a gente vai se falando. Até mais. Tchau.